palestra está a cargo da trabalhadora da Casa Espírita, a Valéria Ferreira dos Santos Lara, e o tema da palestra é O Despertar de Madalena, da fragilidade à fortaleza espiritual. Valéria. Boa noite. Hoje eu convido vocês para uma jornada de autoconhecimento com o tema O Despertar de Madalena, da fragilidade à fortaleza espiritual. Meus irmãos e minhas amadas irmãs, que a luz do Mestre Jesus, o médico das almas e o pedagogo do amor, envolva cada fibra do nosso ser nessa noite. Iniciamos esse encontro sob a égide da fraternidade, buscando não apenas o conhecimento intelectual que a doutrina espírita nos oferece com tanta clareza, mas, acima de tudo, o consolo e a diretriz para as nossas vidas diárias. Rogamos nesse instante que as vibrações de Maria de Nazaré, a personificação da ternura e da força silenciosa, possam higienizar este ambiente, permitindo que nossas mentes se acalmem e nossos corações se abram para o despertar que nos aguarda. Estamos aqui para falar de uma das figuras mais emblemáticas e talvez uma das mais incompreendidas da história do cristianismo, Maria de Magdala. Mas, para falarmos dela, precisamos primeiro falar de nós. Precisamos olhar para o espelho da alma e perguntar quem somos nós além desse corpo que habitamos. Qual é a essência que pulsa por trás dos papéis que desempenhamos na sociedade, seja como mães, filhas, profissionais ou companheiras? A doutrina espírita, em sua missão de consolador prometido, retira o véu das interpretações puramente humanas e nos entrega a chave da nossa verdadeira identidade. E essa chave encontra-se logo nas bases do ensino dos espíritos superiores a Allan Kardec. Eu gostaria de convidá-los para refletir sobre a questão 200 de O Livro dos Espíritos. Nela, o codificador, movido pela curiosidade científica e filosófica, pergunta diretamente: os espíritos têm sexo? E a resposta, curta na extensão, mas infinita na profundidade, ressoa através dos séculos: não. Como entendeis, pois que os sexos dependem da organização corpórea? Parem por um instante e permitam que essa ideia penetre em suas consciências. O espírito, essa centelha divina que você é, não possui uma natureza masculina ou feminina intrínseca. Nós somos seres imortais, criados por Deus para a perfeição, e a nossa jornada evolutiva exige que passemos por múltiplas experiências. Em uma existência, podemos habitar um corpo masculino para desenvolver determinação, a autoridade, a força de ação necessária para abrir caminhos. Em outra, como nós viemos agora, somos convidadas a habitar a vestidura feminina. E por que o fazemos? Não por um acaso biológico, ou por um capricho do destino, mas por uma profunda necessidade educativa da alma. Na veste feminina, somos chamadas a burilar a sensibilidade, a intuição aguçada, a paciência que tudo suporta e a resiliência que reconstrói a vida a partir dos destroços. A experiência feminina é uma pós-graduação no amor-doação. Portanto, quando olhamos para Maria Madalena, não estamos apenas observando uma mulher da Palestina do século I. Estamos contemplando um espírito em pleno processo de despertar, que utilizou a sua condição feminina como laboratório perfeito para sua maior transformação. Muitas vezes, a história pintou Maria Madalena com as cores da fragilidade, da queda moral, do estigma, mas o Espiritismo nos ensina a olhar sobre a ótica da reencarnação e da justiça divina. Se Madalena sofria, se ela era descrita como possuída por 7 demônios, o que isso nos diz hoje?
A resposta não reside no castigo, mas na sintonia. Conforme aprendemos em A Gênese, no capítulo 14, a obsessão se instala pela afinidade. Não é um ataque arbitrário, mas uma luta invisível, onde o pensamento do obsessor encontra o eco no pensamento do obsediado. No caso de Madalena, seus 7 demônios eram as camadas de suas próprias sombras, angústia, solidão e o vácuo existencial que baixaram sua vibração mental, criando campo para essa influência. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, define essa ação como a persistência de um espírito inferior. Mas notem a beleza da proposta espírita. Kardec nos ensina que essa influência só se mantém enquanto encontra alimento em nossas imperfeições morais. Portanto, não é uma condenação, mas uma prova que exige esforço pessoal. Madalena não estava sendo punida por Deus. Ela estava sendo convidada a um despertar através de uma experiência educativa severa. Essa visão é reforçada na obra contemporânea Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que nos explica que esses processos são, na verdade, degraus evolutivos. O sofrimento de Madalena serviu como um alerta urgente para a necessidade de uma reforma íntima. Como nos diz Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, o melhor tratamento contra essas sombras são fórmulas externas, mas a nossa própria transformação moral. Ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, compreendemos que esses tormentos da alma são tratáveis pela oração unida ao trabalho de renovação. Madalena personifica essa lição. Ela não foi apenas curada, ela foi reeducada pelo Cristo. Seus demônios foram expulsos porque ela elevou sua sintonia, não deixando mais espaço para sombras. Ela nos prova que a obsessão não é um destino eterno, mas é um processo reeducativo que termina quando o amor e a luz do propósito renovado passam a habitar o nosso íntimo. Quantas de nós, essa noite, não carregamos também os nossos próprios 7 demônios? Às vezes, eles se vestem de ansiedade pelo futuro, outras vezes de uma tristeza que nós não sabemos de onde vem, ou de uma cobrança esmagadora por sermos perfeitas em tudo o que fazemos. Madalena representa cada alma feminina que, em meio ao turbilhão da vida moderna, entre o trabalho, casa, treinos de academia e obrigações sociais, dentre tantas outras obrigações ou atividades, sente o chamado para algo mais profundo, o chamado para o autoconhecimento. Madalena nos ensina que a dor não é o fim, mas é um impulso. Ela não foi ao encontro de Jesus porque estava feliz e realizada. Ela foi porque estava quebrada. E foi na sua fragilidade que ela encontrou a sua maior fortaleza. Este é o paradoxo cristão que o Espiritismo explica. É quando reconhecemos a nossa pequenez espiritual que nos tornamos gigantes para a transformação. O autoconhecimento começa quando paramos de lutar contra quem somos e passamos a aceitar as nossas sombras para poder iluminá-las. Vejam a importância da igualdade que Kardec estabelece na questão 817 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta se o homem e a mulher são iguais perante a Deus. E os espíritos respondem que Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Se somos iguais em direitos e em potencial de luz, por que ainda sofremos tanto? Porque ainda estamos em transição. O planeta Terra está deixando de ser um mundo onde a força bruta impera para se tornar um mundo onde o sentimento e a ética cristã serão as leis regentes. E nesta transição planetária, a mulher tem um papel de vanguarda. Nós somos as herdeiras de Madalena. Somos aquelas que, pela natureza de nossa sensibilidade, captamos as dores do mundo de forma mais intensa. Mas também somos aquelas que possuem a chave do consolo. Ser mulher nessa época de transição é um privilégio e uma responsabilidade. É a oportunidade de demonstrar que a autoridade real não vem do grito, mas ela vem de uma presença serena.
que a força não está nos músculos, mas na capacidade de perdoar. Que o verdadeiro poder é o de transformar o ódio em entendimento. Ao iniciarmos essa palestra, eu convido vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a deixar de lado as preocupações do fazer para mergulharmos na beleza do ser. Esqueçam por um momento as tarefas pendentes na agenda ou as metas de rendimento físico que o mundo nos impõe. Olhem para dentro. Sintam o espírito imortal que vibra em cada célula do seu corpo. Esse corpo, que cuidamos com tanto zelo, é o instrumento temporário para uma sinfonia eterna. Se o seu corpo hoje está cansado, se ele apresenta sinais de desgaste, acolha, mas lembre-se, você é o maestro, e o maestro precisa de paz para conduzir a música. Maria Madalena ouviu o chamado de Jesus no meio da multidão, mas ela só pôde atendê-lo quando decidiu olhar para si sem máscaras. O convite que faço nessa introdução é para que façamos o mesmo. Vamos despir as máscaras da Mulher Maravilha que nunca falha. Vamos aceitar que temos feridas, assim como Madalena as tinha. E vamos juntos buscar o remédio que o Espiritismo nos oferece. A compreensão de que somos luz em processo de lapidação. Que esse preâmbulo prepare vossos corações, pois não viemos aqui apenas para ouvir uma história de 2000 anos atrás. Viemos aqui para escrevermos o capítulo da nossa própria libertação. Se Madalena, com toda essa carga de preconceito e de dor que carregava, pôde se tornar a primeira testemunha da ressurreição, o que nos impede de ressuscitarmos hoje para uma vida de paz e de mais propósito? Que a coragem de Madalena seja a nossa coragem, que a sua busca seja a nossa busca, e que ao longo deste encontro possamos sentir que o Mestre caminha ao nosso lado, chamando cada uma de nós pelo nome e nos convidando ao despertar definitivo para a luz que nunca se apaga. O encontro com o Cristo, a cura pelo amor. Após compreendermos que nossas dores e conflitos são, na verdade, os 7 demônios da nossa imperfeição pedindo luz, chegamos ao momento mais sublime da trajetória de Maria Madalena, o instante em que seus olhos cruzaram com os olhos de Rabi da Galileia. Imaginem a cena. Madalena, acostumada aos olhares de julgamento, de cobiça, de desprezo, encontra pela primeira vez na eternidade de sua alma um olhar que não a rotula. Jesus não a via como a pecadora de Magdala. Ele a enxergava como uma centelha divina revestida de angústia. Esse encontro é o ponto de mutação de todas nós buscamos na casa espírita. Muitas vezes chegamos aqui com o peso da autocrítica, carregando a culpa por não sermos a mãe perfeita, a profissional infalível ou a mulher inabalável. Mas a cura de Madalena começou quando ela se sentiu finalmente compreendida. Jesus, através de sua psicosfera de puro amor, realizou nela uma asepsia espiritual. Ela não proferiu condenações, ele proferiu uma nova frequência vibratória. Para a mulher de 2026, que vive mergulhada em notificações, prazos e buscas incessantes por atender às expectativas alheias, esse olhar de Jesus representa o autoconhecimento. Quantas vezes você parou para se olhar com a mesma compaixão que Jesus teve por Madalena? Em vez de se punir por uma alteração na pressão arterial provocada pelo estresse, ou por não ter conseguido cumprir toda a lista de tarefas do dia, a proposta cristã é de uma pausa regeneradora. A cura pelo amor começa de dentro para fora. É entender que o corpo físico é um reflexo direto do nosso campo mental. No livro A Gênese, Allan Kardec nos explica que os fluidos espirituais podem curar ao serem assimilados pelo perispírito. Quando Madalena se aproximou de Jesus, ela não recebeu apenas palavras, ela recebeu uma transfusão de energias superiores que reorganizaram suas células e acalmaram sua alma tempestuosa. Mas a cura definitiva exigia algo mais, a mudança de gosto. No livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
o espírito Humberto de Campos nos narra esse diálogo de forma magistral. Madalena, sentindo o vazio de sua vida de luxos, pergunta ao mestre como poderia segui-lo. Jesus não lhe pede ouro nem sacrifícios exteriores. Ele lhe pede o coração. Ele explica que o amor verdadeiro é o sol das almas e que, para segui-lo, ela precisa transformar aquele amor possessivo e febril em um amor que serve e que liberta. Para nós, mulheres modernas, esse é o maior desafio da reforma íntima. Como transformar o nosso amor, muitas vezes ansioso e controlador sobre nossos filhos, o cônjuge ou o destino, em um amor-doação? A resposta está na confiança plena nas leis divinas. A mudança de Madalena não foi um passe de mágica, foi um processo educativo. Ela teve que desaprender a ser Magdala para aprender a ser Maria. Ela teve que trocar o brilho das joias pelo brilho do serviço silencioso aos leprosos e necessitados. Vejam a profundidade desse ensinamento para a nossa saúde integral. A ciência médica hoje confirma o que o Espiritismo ensina há quase 2000 séculos. O ódio, a mágoa e o apego excessivo acidificam o nosso organismo, gerando doenças. Já o perdão e o serviço ao próximo liberam endorfina e ocitocina, estabilizando o nosso sistema cardiovascular. Quando cuidamos do outro, o nosso próprio corpo encontra o seu eixo. Madalena, ao começar a cuidar dos esquecidos da sociedade, curou-se de suas próprias obsessões. Ela descobriu que a melhor terapia para a depressão e para o vazio existencial é a caridade feita com alegria. A reforma íntima, portanto, não deve ser vista como um fardo pesado de tenho que ser santa. Pelo contrário, ela é nossa carta de alforria. Sede perfeitos, disse o mestre, mas ele sabia que a perfeição é uma escada de infinitos degraus. Madalena subiu o primeiro degrau quando decidiu que não voltaria a ser quem era antes. Ela aceitou que o passado era um livro lido e que a página em branco do presente era onde o Cristo escrevia sua nova história. Já pararam para pensar quantas vezes deixamos de fazer o bem por nos sentirmos indignos? Ah, mas eu sinto raiva. Eu ainda sou impaciente. Eu ainda não consigo orar direito. Lembre-se de Madalena. Se Jesus tivesse esperado que ela fosse perfeita para chamá-la, o cristianismo teria perdido a sua maior apóstola. Jesus chama os doentes, não os sãos. Ele chama os cansados, os sobrecarregados, os que sentem o coração bater acelerado pela angústia do cotidiano. Ele nos chama hoje através da sua voz, da nossa consciência, pedindo que olhemos para as nossas fragilidades, não com horror, mas com a disposição de quem quer aprender. Na transição planetária, o papel da mulher é justamente esse, ser o bálsamo. O mundo está doente de agressividade e de competição. A energia feminina, quando equilibrada e ligada ao Cristo, tem o poder de harmonizar ambientes inteiros. Quando uma mulher se cura, ela cura sua linhagem. Quando uma mulher encontra paz dentro de si, mesmo numa sexta-feira agitada, entre um treino na academia ou um compromisso na casa espírita, ela se torna um farol para todos ao seu redor. Madalena nos ensina que o amor é a única força capaz de realizar o que a inteligência sozinha não consegue. Ela não compreendia todas as parábolas de Jesus intelectualmente, mas ela as sentia. Ela compreendia pelo coração, e esse é o convite deste segundo capítulo, da nossa reflexão. Sintam o amor de Cristo. Não tentem apenas entender a doutrina com o cérebro. Permitam que ela desça para o coração e flua pelos seus atos. Curem-se da necessidade de aprovação externa. Curem-se da culpa de não dar conta de tudo. Aceitem-se como espíritos em evolução, sujeitos a dias de sol e dias de tempestade. Se a pressão subir, se o corpo reclamar, faça como Madalena. Sentem-se aos pés do Mestre em oração
e peço o alívio que só o entendimento da imortalidade pode dar. Jesus está aqui agora, repetindo para cada um de nós o que disse aquela mulher de Magdala: teus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais. E esse não pecar significa simplesmente não se machuque mais, não ignore mais, não se afaste da sua essência divina. Que a coragem de Maria Madalena, que teve a audácia de abandonar tudo por um ideal maior, nos inspire a abandonar nossas velhas queixas e nossos antigos medos. O banquete do reino dos céus está posto, e o convite tem o seu nome. Basta que você decida, hoje, que o seu despertar é o agora. A mulher como pilar de equilíbrio. Ao avançarmos na trajetória de Maria Madalena, percebemos que sua cura não a retirou do mundo, mas deu-lhe um novo propósito dentro dele. E é aqui que nos conectamos diretamente com a nossa realidade atual. Vivemos numa era de transição, onde a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E nessa fase, meus caros, a espiritualidade superior confia à mulher o papel de pilar de equilíbrio. Mas o que significa ser um pilar? No sentido arquitetônico, o pilar é aquele que sustenta, que dá estrutura e que permanece firme mesmo quando as tempestades fuxicam o edifício. No entanto, para que uma mulher possa sustentar o seu lar, a sua carreira e seus ideais, ela precisa primeiro estar estruturada por dentro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, aborda a igualdade e a função social, mas é na prática da vida que compreendemos a missão da mulher. A mulher não é apenas a geradora de corpos, ela é, acima de tudo, a educadora de corações e a harmonizadora de ambientes. Contudo, surge uma questão fundamental. Como manter esse equilíbrio quando o mundo nos exige tanto? Como ser o pilar quando sentimos que as nossas próprias bases estão abaladas? Aqui, o Espiritismo oferece-nos uma visão terapêutica e preventiva. Precisamos entender a profundidade da ligação entre o nosso estado espiritual e a nossa saúde biológica. Na questão 367 do Livro dos Espíritos, aprendemos sobre a união da alma e do corpo. O espírito exerce uma ação direta sobre a matéria através do perispírito. Quando vivemos mergulhadas no estresse, na pressa excessiva ou na mágoa, o nosso corpo físico começa a falar. A hipertensão, a insônia, as dores de cabeça ou cansaço crônico que muitas vezes negligenciamos são, na verdade, sinais de alerta ao nosso espírito. Se notou recentemente uma alteração, veja isso não como um defeito do corpo, mas como um pedido de socorro da alma que clama por equilíbrio. O corpo é o santuário da alma, e zelar por ele é uma obrigação moral. Quando cuidamos da nossa alimentação, quando praticamos exercício físico, quando vamos a uma consulta de rotina, dedicamos tempo à meditação, estamos a oferecer ao espírito um instrumento mais dócil e saudável para a sua evolução. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é caridade para com o instrumento que Deus lhe confiou. Nesta missão de se lapidar, a mulher enfrenta o desafio da dupla jornada, e muitas vezes da carga mental invisível. O Espiritismo ensina-nos que a verdadeira autoridade não vem do domínio, mas do exemplo. Maria Madalena, após o encontro com Jesus, tornou-se o pilar de apoio para os doentes e para os próprios apóstolos no momento de maior dor. Ela aprendeu a gerir a sua energia. Ela entendeu que para derramar o bálsamo da ferida alheia, o seu próprio frasco precisava estar cheio de luz. Precisamos falar sobre o autoacolhimento. A mulher espírita não deve buscar a santidade através do esgotamento. O próprio Jesus retirava-se para o monte para orar em silêncio. Ele buscava a solidão para se reconectar com o Pai. Se o mestre precisava de repouso e de conexão, por que nós nos exigimos uma produtividade desumana? O equilíbrio vem da capacidade de dizer não.
ao excesso para dizer sim à paz interior. Se o pilar do lar não significa carregar todos nas costas, mas sim irradiar uma serenidade que inspire os outros a também encontrarem o seu próprio equilíbrio. A intuição feminina é outra ferramenta poderosa nessa fase de transição planetária. Kardec destaca que a mulher possui uma sensibilidade mediúnica natural, uma percepção do invisível que muitas vezes antecipa problemas e soluções. Usar essa intuição para o bem, para a pacificação e para a caridade é cumprir a missão espiritual da feminilidade. Na transição planetária, o mundo está a deixar de valorizar apenas a força bruta e o intelecto frio para valorizar o sentimento e a empatia, atributos que a mulher cultivou com sacrifício ao longo dos séculos. No entanto, para sermos esse pilar de equilíbrio na sociedade, precisamos combater a obsessão do cotidiano. É aquela voz mental que nos diz que não somos boas o suficiente, que devíamos estar fazendo e produzindo mais, que o tempo está passando e nós estamos ficando para trás. Essa é uma sugestão espiritual inferior que visa desestabilizar a mulher, pois os obsessores sabem que se derrubarem o pilar feminino, a estrutura familiar e social abala-se com facilidade. O antídoto para isso é a vigilância e a oração. Vigiar não é apenas vigiar os espíritos obsessores externos, mas vigiar os nossos próprios pensamentos. É perceber o desgaste emocional que sofremos ao alimentar o orgulho ou a vaidade. É perceber quando o corpo adoece, porque guardamos palavras que deveriam ter sido ditas com amor. Ou porque não soubemos perdoar. A saúde é a harmonia da alma com as leis de Deus. Madalena, na sua maturidade espiritual, tornou-se a fortaleza dos espíritos cristãos. Ela não precisava de títulos. A sua presença bastava para acalmar os corações aflitos. Ela era o pilar porque tinha alicerces profundos no Evangelho. Hoje, o convite é para que cada um de nós construa esses alicerces. Que o seu treino físico seja para fortalecer o templo, mas que o estudo espírita seja para fortalecer a alma. Que a sua dedicação à família seja um ato de amor, mas que nunca esqueça que você também é uma filha ou um filho de Deus que merece cuidado, repouso e afeto. Sejamos as mulheres que equilibram o mundo, que em vez de reagirmos à agressividade externa, possamos responder com a brandura que Jesus exemplificou. Que em vez de nos perdermos na ansiedade dos dias, possamos ancorar-nos na certeza da imortalidade. O pilar de equilíbrio não é aquele que nunca balança, mas aquele que, mesmo balançando com o vento, sabe que está profundamente enraizado na rocha que é o Cristo. A ressurreição, a mulher como apóstola dos apóstolos. Chegamos agora ao ápice do drama e da glória do Evangelho, a manhã da ressurreição. E aqui é uma lição de uma profundidade que muitas vezes passa despercebida nos estudos superficiais. Porque entre tantos discípulos, entre os apóstolos escolhidos, o Cristo ressuscitado escolheu aparecer primeiramente a uma mulher? Porque Maria Madalena foi a primeira testemunha do fato que mudaria a história da humanidade? A resposta não é um acaso, mas um reconhecimento das leis da alma. Jesus não apareceu para ela por um privilégio, mas por uma sintonia vibratória. Enquanto o medo e a dúvida haviam dispersado muitos dos seguidores masculinos, Madalena estava lá, no silêncio do sepulcro, movida por um amor que superava a própria morte. O Espiritismo nos ensina que a visão dos espíritos, e Jesus apareceu em seu corpo glorioso, ou seja, em seu perispírito radiante, exige que o observador esteja em uma frequência de luz. Madalena estava pronta porque o seu amor era absoluto. Esse episódio confere à mulher um título que a teologia cristã muitas vezes tentou apagar, mas que o Espiritismo resgata com justiça. A mulher como apóstola dos apóstolos. Ela não foi enviada para anunciar a vida eterna àqueles que ainda choravam na escuridão. Para nós, no contexto de transição planetária,
Isso significa que a transição e a liderança feminina não é uma questão de cargos ou de poder temporal, mas uma liderança moral e espiritual. A liderança feminina, sob a ótica espírita, é aquela que lidera pelo afeto, pela intuição e pela fidelidade ao bem. Se olharmos para a história da nossa doutrina, veremos que Allan Kardec não realizou sua obra sozinho. Amélie, sua esposa, foi o pilar invisível, mas inabalável. Ela era Madame Kardec, que após o desencarne do mestre, lutou para que os livros não fossem esquecidos, investindo seus próprios recursos e sua energia para manter a chama acesa. Ela foi a Madalena do século XIX, garantindo que a mensagem da imortalidade continuasse a circular. Mas como exercer essa liderança hoje com as pressões do século XXI? Muitas vezes, a mulher se sente pequena diante dos problemas do mundo. Mas lembrem-se, a ressurreição começa nas pequenas vitórias sobre nós mesmas. Quando você escolhe a paciência em vez do grito, você está ressuscitando Cristo em você. Quando você cuida da sua saúde física, monitorando sua pressão, sua glicemia, descansando quando o corpo pede, você está liderando com sabedoria o patrimônio que Deus lhe deu. Um líder de si mesmo sabe que não pode guiar ninguém se estiver exausto ou doente por falta de zelo próprio. A mulher na liderança espírita é aquela que acolhe, aquela que, como Madalena, não tem medo de ser emocional, pois entende que o sentimento é o motor da caridade. O mundo está saturado de lógica fria e de intelecto sem coração. O que a terra de regeneração pede de nós é a coragem de ser ternas em um mundo bruto. É a liderança que se manifesta na mesa de passes, na evangelização infantil, na preparação da sopa para o irmão, mas também na firmeza de caráter dentro das empresas e das instituições. Vejam bem, a liderança de Madalena não foi imposta pelo grito, foi conquistada pela presença. Ela não precisou convencer os apóstolos com teses complicadas, ela apenas disse: eu vi o Senhor. E o brilho em seus olhos era a prova. Hoje, a sua liderança no seu círculo social, na sua família ou no seu ambiente de trabalho, não vem do que você fala, mas do que você emana. Se você emana paz, as pessoas buscarão o seu conselho. Se você emana disciplina e respeito ao próprio corpo, você inspira outros a se cuidarem. O desafio atual é não deixar que as vozes do mundo apaguem essa conexão com o Cristo ressuscitado. A pressão por ser tudo para nós é uma forma de escravidão moderna que atinge principalmente a mulher. Madalena nos ensina a prioridade, o Cristo primeiro. Quando estamos ligados à fonte, o resto se organiza. A liderança feminina é a arte de harmonizar os pratos na balança sem perder a alma no processo. Pensem nas mulheres que cruzaram seus caminhos diariamente. Muitas delas estão como Madalena antes de Jesus, perdida em seus 7 demônios, de insegurança, depressão ou solidão. Você é o escolhido para ser o mensageiro da ressurreição para elas. Não precisa de grandes discursos. Às vezes basta um olhar de quem entende a dor e diz: eu também passei por isso. Mas há luz no fim do caminho. A transição planetária exige que a mulher assuma o seu posto de vanguarda, não para ser superior ao homem, mas para caminhar ao lado dele, oferecendo a intuição que falta à razão fria. Sejamos mensageiros da vida, que o nosso dia seja uma celebração de vitalidade que Deus nos deu. Que a nossa presença na casa espírita seja o compromisso de quem encontrou o túmulo vazio e sabe que a morte não existe. Madalena saiu do sepulcro correndo para anunciar a vida. Que nós possamos sair dessa palestra hoje com essa mesma urgência, a urgência de viver com um propósito, de amar sem medida e de liderar nossas próprias vidas com a dignidade de quem sabe que é filha do Altíssimo. Que a nossa liderança seja o perfume de nardo que Madalena derramou sobre os pés de Cristo. Algo que se espalha, que cura e que deixa o ambiente melhor do que nós encontramos. E um convite para a renovação.
Chegamos ao final dessa jornada reflexiva, mas na verdade estamos diante de um novo começo. Ao percorrermos o caminho que Maria Madalena fez desde as sombras de Magdala até o brilho da manhã da ressurreição, percebemos que a trajetória dela é a nossa própria trajetória. Cada desafio que enfrentamos, cada lágrima vertida no silêncio do quarto e até mesmo cada sinal de alerta que nosso corpo físico nos envia. Como uma simples dor de cabeça ou um cansaço inexplicável, nada mais é do que o convite para a nossa renovação. A renovação que o Espiritismo nos propõe não é uma mudança de fachada, não é apenas frequentar a casa espírita uma vez por semana ou ler as mensagens edificantes. A verdadeira renovação, aquela que Madalena exemplificou, é a mudança de rota interna. É decidir que a partir de hoje não seremos mais escravos dos nossos 7 demônios, sejam eles o medo, a culpa, a ansiedade, a vaidade, a arrogância, o orgulho e a negligência com nós mesmos. Lembrem-se que a transição planetária não acontece lá fora, nos astros ou nos governos. Ela acontece aqui dentro, na intimidade de cada ser humano que decide ser um agente de paz. Para sermos essa força renovadora, precisamos estar inteiros. E estar inteiro significa harmonizar o espírito com o corpo. Se o seu corpo pediu atenção recentemente, ouça-o. Não como um fardo, mas como um templo que precisa de manutenção para que a luz do espírito brilhe mais forte. O equilíbrio que você busca na prece deve refletir-se na sua mesa, no seu repouso e na sua alegria de viver. O verdadeiro repouso de um espírita é a consciência tranquila. É o prazer de saber que, embora ainda não sejamos perfeitos, estamos no caminho. Madalena não se tornou santa da noite para o dia, ela se tornou fiel. A fidelidade ao bem é o que nos sustenta nos dias de provação. Quando o mundo lá fora exigir que você seja agressivo, responda com firmeza e com doçura. Quando a sociedade tentar rotular você pela sua idade, pelo seu corpo ou pelo seu passado, responda com a dignidade de quem sabe que o espírito mortal está em plena ascensão. Nesse instante de encerramento, gostaria que cada um de vocês fizesse um compromisso silencioso consigo mesmo. Olhe para a sua vida hoje. O que em você ainda precisa de ressurreição? Qual parte do seu coração ainda está no sepulcro da mágoa e do desânimo? Jesus está diante de você, assim como esteve diante de Maria no jardim, chamando-a pelo nome. Sim, ele conhece o seu nome, as suas lutas, as suas dores mais profundas. Ele não espera que você seja uma heroína ou um herói. Ele espera apenas que você seja você mesmo, buscando a sua melhor versão a cada novo amanhecer. Saímos daqui com uma missão clara: ser o bom perfume do Cristo. Nos ambientes que frequentamos, na academia, no trabalho, na fila do supermercado ou no seio de nossa família. Que as pessoas sintam em nós algo diferente. Que elas sintam a serenidade de quem não teme o futuro, porque sabe que Deus cuida das aves do céu e muito mais cuidará de nós. Desejo que a saúde de cada um de vocês seja restabelecida na medida das suas necessidades e méritos. Que as pressões da vida se estabilizem no ritmo do amor e da confiança. Que o sono de vocês seja reparador e que o despertar de amanhã seja cheio de uma nova alegria. A alegria de quem descobriu que a vida é eterna e que o amor é a única moeda que levaremos dessa terra. Que Maria Madalena nos inspire a nunca desistir de amar, mesmo quando o amor não for compreendido. E que Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, nos envolva em seu manto de luz, protegendo o nosso templo físico e fortalecendo o nosso espírito para as batalhas de luz. Vão em paz, meus irmãos. O sol da renovação já nasceu no horizonte das vossas almas. Basta que vocês abram as janelas do coração e permitam que a luz entre. Muita paz, muita saúde e que o Cristo nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.